Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que vocês ainda estejam me reconhecendo depois de tanto tempo, não é, irmãos? Tanto tempo se passou, mas eu ainda me lembro de vocês. Estamos voltando com um novo sistema de escola dominical aqui para vocês. Todo domingo às 10 horas da manhã, na página do Facebook da nossa Igreja Metodista de Jardim Belval. Então vamos aqui à nossa lição. Hoje nós estamos falando aqui sobre lições especiais sobre o metodismo. Então, irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre algumas lições especiais sobre o metodismo. E o modo de pensar de John Wesley, né? Sabemos que John Wesley foi o fundador do metodismo. Agora, em primeiro lugar, nós vamos estar lendo o texto básico para a nossa meditação aqui, que foi um propósito também de John Wesley nas suas pregações. O texto é em Efésios, capítulo 2, do verso 8. Diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Esse texto, irmãos, foi falado por John Wesley, foi lido por John Wesley na faculdade de Oxford, na Inglaterra, no dia 11 de junho de 1738. E nós, então, podemos ver que ele esteve comentando sobre o seguinte: ele expressa bem esse equilíbrio entre a fé divina e a fé humana. Começa o sermão com a frase: todas as bênçãos que Deus comunica ao homem vêm da sua graça. Diz mais ainda: de vós mesmos não vem de vós a vossa fé, mas nem a vossa salvação. São dons de Deus. Então nós vemos aí, então, irmãos, sobre essa preparação de John Wesley. Isso foi no começo, quando ele se converteu ao Evangelho. Agora nós vamos então estar vendo as nossas lições aqui sobre o metodismo. As nossas lições, agora, dando início, nós vamos estar falando sobre a dinâmica do pensamento de Wesley. Qual era a dinâmica do pensamento de Wesley? Seria o equilíbrio na vida cristã. Nós sabemos que em tudo nós devemos ter um equilíbrio. Nem para mais, nem para menos, né, irmãos? Então, equilíbrio na vida cristã. Observe aqui a imagem ao lado de uma balança. Os irmãos estão vendo. Na balança, o peso promove o quê? O equilíbrio, não é isso? E para o Wesley, o metodismo se compara a uma balança bem aferida. O equilíbrio é o ponto certo do cristão, é o peso, né? Vamos em frente. Agora, na introdução desse trabalho que nós estamos pretendendo com os irmãos, alguns pontos interessantes a ser tratados. Nesse trabalho vamos abordar as características de ter um metodista. Segundo a visão de John Wesley, uma delas é, por sinal, a mais visível, é a questão do equilíbrio. O autor procurou pesquisar e nos revelar toda a pureza e santidade que Wesley, como líder, procurou pesquisar e revelar a toda seu pessoal,
aquele pessoal que estava com Wesley. E ele, como líder, buscava transmitir aos seus ministros e fiéis. Falaremos sobre o equilíbrio nas mais diversas situações, como: primeiro, equilíbrio na sua doutrina de salvação, o equilíbrio no seu conceito de vida cristã e o equilíbrio realista entre o otimismo e o pessimismo. Nós vamos seguindo. Vamos ver aqui que o metodista é um otimista real ou um realista pessimista? O que vocês acham? O otimista faz do otimismo o primeiro passo para se chegar ao equilíbrio e à vitória. Já o pessimista, um pessimista é a imagem de um personagem fraco, derrotado por antecipação. Quer dizer, ele já é um derrotado antes de começar a tentar qualquer coisa. Não permita que o pessimismo ofusque o brilho da estrela que Deus lhe deu, nem tire a alegria de viver seus dias com felicidade. Seguinte. John Wesley aqui revela como deve ser o caráter de um metodista. Suas marcas são distintas e de opiniões próprias. Quer dizer, um metodista tem as suas marcas, ele sabe o seu fundamento, né? O que deve e o que não deve ser feito. Os metodistas pensam e permitem que os outros façam o mesmo. Então, o metodista, ele não invade a questão e nem dá palpite em outras religiões. Ele não dá aquela, vamos dizer assim, quer discutir se aquele está certo ou está errado. Ele faz a sua parte e permite que os outros também façam a sua parte. Wesley sempre citava uma frase: se o seu coração é igual ao meu, então dá-me a sua mão. Alguns historiadores afirmam que a contribuição do metodismo tem sido na evangelização e organização, e não somente na área teológica. O professor William Pope é um deles que dizia que os metodistas eram preocupados primariamente com o crescimento moral e espiritual de seus membros. Considerava que o cristianismo era um movimento social organizado, que procurava transformar toda a vida humana para Cristo. Os metodistas não são contra a teologia, mas dá-se pouca ênfase a essa doutrina. O que quer dizer isso aí, meus irmãos? Que os metodistas dão pouca ênfase à doutrina. Porque, em primeiro lugar, nós devemos cultivar a nossa fé e nós devemos estar olhando mais para o nosso próximo, e as questões de doutrinas, elas existem e elas precisam existir, mas o metodista realmente valoriza mais a fé, as obras que devem ser feitas para o engrandecimento do reino de Deus. Amém? É isso que nós temos por hoje, mas nós vamos continuar agora com um filme que nós iremos passar aqui para os irmãos, um pouquinho da vida pregressa aí de John Wesley. John Wesley e o avivamento metodista. A família Wesley. O reverendo Samuel Wesley e sua esposa Susana Wesley tiveram 19 filhos, dentre eles os ilustres irmãos Charles e John Wesley.
Susanna Wesley ensinou pessoalmente cada um dos filhos a ler e escrever através da Bíblia. John Wesley nasceu em Epworth, Inglaterra, em 17 de junho de 1703. Quando Wesley tinha 5 anos de idade, em 1709, aconteceu um incêndio na casa que moravam e ele foi o último a ser salvo. Por isso a sua mãe dizia que ele era um tição tirado do fogo. Sua mãe Susanna dedicou-se especialmente a João, crendo que Deus teria um ministério especial em sua vida. A influência espiritual de sua mãe marcou toda a trajetória de vida de John Wesley. Ainda jovem, John Wesley dedicou sua vida ao ministério da Palavra de Deus e estudou teologia, tornando-se um pastor da Igreja Anglicana. John Wesley reunia seus amigos para orar e estudar a Bíblia. Eles estabeleceram regras e métodos que regulavam as suas vidas, buscando santificar-se. Esse grupo era chamado de o Clube Santo. John Wesley e seus amigos foram ridicularizados por causa da busca de santidade e chamavam-lhes ironicamente de traças de Bíblia, Clube Santo e metodistas por causa de seus métodos sendo dedicados em tudo. Em 1735, John Wesley fez uma viagem missionária à Geórgia, Estados Unidos, para pregar aos índios norte-americanos. Devido ao insucesso de sua missão, John Wesley diz: "Fui à América para converter os índios, mas quem se converterá a mim? Quem ou o que me livrará desse coração descrente? Eu tenho uma bela religião de verão." Percebe-se que ele estava desanimado, desmotivado. Durante uma tempestade na viagem de retorno da Geórgia, Wesley ficou confuso ao ver que tinha medo da morte. John Wesley ficou maravilhado com a confiança dos cristãos morávios que também estavam no navio, e durante a tempestade eles cantavam enquanto ele temia. Mesmo decepcionado quando retornou para a Inglaterra, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley teve uma experiência com o Espírito Santo, em que disse que o seu coração foi aquecido em uma reunião na rua Aldersgate, em Londres. John Wesley saiu daquela reunião um novo homem, transformado pelo poder de Deus. Em seu diário, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley escreveu: "À tarde fui com pouca vontade a uma reunião na Aldersgate Street, Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos, cerca das 20 horas e 45 minutos. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte." A partir de então, John Wesley passou a ter uma vida e ministério conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E ele disse: "Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada a não ser acrescentar pecado sobre pecado." Após sua experiência com o Espírito Santo, John Wesley começou a pregar com entusiasmo e poder. A sua pregação começou a incomodar a igreja anglicana, que o proibiu de pregar em suas igrejas. Quando o expulsaram, foi pregar sobre o túmulo de seu pai, e uma multidão o ouviu do lado de fora da igreja. A solução para Wesley foi pregar na rua, ao ar livre. E quando ele não podia mais pregar nas igrejas, ele disse: "O mundo é a minha paróquia."
as multidões vinham ao seu encontro para ouvir a sua mensagem. Ele dizia: eu me encho de fogo e as pessoas vêm para se queimar. Mas ele foi perseguido muitas vezes. Em várias ocasiões, as multidões enfurecidas atacaram John Wesley, mas Deus o livrou em cada uma dessas perseguições. O grande sucesso do movimento metodista foi que John Wesley, junto com seus pregadores, arrebanhava grandes multidões através da pregação ao ar livre, mas organizava as pessoas em grupos pequenos através do discipulado pessoal. Os metodistas adquiriram uma fundição, que era um lugar onde antes se fabricavam canhões e pessoas eram exploradas, mas tornou-se o quartel metodista, onde se reuniam para planejar o trabalho, orar, ensinar e aprender a Bíblia. John Wesley era chamado de o Cavaleiro do Senhor. Percorreu o Reino Unido, Inglaterra, País de Gales e Escócia a cavalo e quase sempre lendo. Dizia aos seus pregadores: vocês têm uma tarefa e apenas uma: salvar almas. Calcula-se que em 50 anos de ministério, Wesley tenha percorrido 400.000 quilômetros e pregado 40.000 sermões, com uma média de 800 pregações por ano. John Wesley morreu aos 87 anos, na manhã do dia 2 de março de 1791, em sua casa em Londres. Ele dizia: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Seu lema era reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Mas essa história continua e precisa continuar através de cada um de nós. Não pode ser apenas uma história no papel, mas precisa acontecer na vida de cada um daqueles que tem o Espírito Santo aquecendo o seu coração. Esta chama ainda está acesa. O Espírito Santo quer incendiar o seu coração com o poder de Deus. Jesus prometeu que aquele que crê fará obras maiores. E através do poder de Deus, a obra do avivamento continua. Não deixe essa chama apagar. Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno esboço que nós fizemos sobre um pouco da vida de John Wesley. E nós teremos na semana que vem mais uma parte, né, desses estudos de escola dominical. Esperamos que vocês tenham gostado e que também vamos aprimorar cada vez mais, né, o nosso conceito aí para ter uma aula cada vez melhor. Amém? Por isso, por hoje é só, né? Irmãos, não se esqueça de compartilhar aí nas redes sociais, nosso link aí, e que os irmãos dá aí o seu positivo aí para nós, para que nós possamos continuar, né? Se os irmãos têm agradado ou não, nós possamos continuar fazendo esse tipo de aula da escola dominical. E uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos, amém?